Olá, estudantes da EJA, 10ª etapa, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso itinerário formativo de aprofundamento. Eu sou a professora Joyce Martins, professora do componente curricular de língua portuguesa, mas estou integrando a equipe de linguagens e suas tecnologias para desenvolver a nossa contribuição neste itinerário. Não estou sozinha, junto comigo tem a minha colega. Olá, professora! Olá, sejam todos bem-vindos, estudantes e professores presenciais. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento aqui, nessa trajetória de ensino-aprendizagem. Então, vamos ver o que nós temos na nossa aula de hoje. Aula de número 8, objeto de conhecimento, expressões artísticas em múltiplas linguagens. E o nosso detalhamento, vamos aí abordar a crônica e o gênero entrevista. Ok, pessoal da EJA, vamos iniciar esta aula. Vamos lá. Muito bem, então para abordar estes temas, começo com uma pergunta, tanto para os nossos estudantes quanto para a minha colega. Como é que nós podemos obter informação sobre algo importante e que aconteceu recentemente, professora? Nossa, hoje em dia pega o celular, não é? Mas é justamente isso, as pessoas pegam o celular, vão lá procurar algumas informações, às vezes fatos. Mas como é que nós podemos saber se aquele fato, aquela notícia, as informações são realmente verdadeiras, se nós podemos confiar? Primeiro nós temos que saber a fonte. Exatamente. A fonte, a origem, ver se realmente é algo que nós podemos ser confiáveis, porque apenas às vezes nós temos muito que os fake news, Isso. As notícias que estão aí. Então, tem os telejornais, que eu acho muito importante, principalmente as televisões que têm, os meios de comunicação Exatamente. que têm ali a credibilidade. Que tem ali um nome já consolidado. Exatamente. E que precisam manter essa credibilidade. É outra coisa que eu acho muito importante hoje, nos dias de hoje, as pessoas, às vezes, eles querem ouvir a notícia que agrada, Exato. Que eles acreditam. E muitas vezes aquilo que é verdade não vai agradar, mas eles acham é melhor acreditar numa mentira. Exato, aquilo que vai de acordo com aquilo que já tem no pensamento previamente construído. Exatamente. Então eu sempre falo, eu não gosto, às vezes eu não gosto de discutir, quando eu percebo que a pessoa ela está apenas baseada em informações que ela pega na internet. Isso. Principalmente a questão da história, a questão de fatos. Então, onde você tirou essa sua informação? Onde você foi buscar? Qual foi a fonte que te deu? Então, às vezes, até pela fala das pessoas, às vezes a gente percebe que é algo raso, vamos falar assim, Exato, algo que não tem essa profundidade. E assim, gente, uma das maneiras de sabermos informações sobre algo importante que aconteceu recentemente, ou de repente sobre um tema geral, ou sobre uma situação específica da minha escola, da minha comunidade, é a entrevista. É isso mesmo. Entrevistar as pessoas que estavam envolvidas naquele fato. Pessoas que realmente vivenciaram, testemunharam. É uma das formas de coletar informações e depois transformar isso em texto e depois ir além com mais de uma apuração e buscar saber se de fato o relato de um está de acordo com o relato de outro. Fazer a comparação. Comparação, exatamente. Mas a gente vai fazendo isso por meio das entrevistas. Isso. E, por exemplo, falando aí das comunidades, acontecimentos antigos, a formação da minha comunidade, muitas vezes não está ali registrado por escrito. Então eu vou buscar essa entrevista com pessoas que talvez tenham essa informação na sua memória. Certo, professora? Exatamente, que são justamente esses valores dos saberes, Principalmente saberes culturais, sociais, econômicos dentro da comunidade. Existem pessoas que estão ali, que têm fatos, e durante pesquisas, algumas coisas, mas tem um documento? Não, mas tem a narrativa, que a credibilidade que aquela pessoa tem também dentro da comunidade. Porque vivenciou, testemunhou e pode falar a respeito daquilo. Exatamente. Então percebam que a entrevista ela é um instrumento importante de coleta de informações, de coleta de dados e que nós podemos utilizar nesse processo de construção de conhecimento.
Exatamente. Então, vamos na cartela, observar aí alguns conceitos. Então, a entrevista é um diálogo entre duas pessoas ou mais. Uhum. Tem que ter pelo menos uma pessoa entrevistando e a outra respondendo, né? Isso. E claro, pode ser que tenhamos mais de um entrevistado ao mesmo tempo, tá? O entrevistador e os entrevistados estão ali, né? O principal objetivo é o quê? Extrair declarações e informações sobre determinado assunto ou fato que envolva o entrevistado. Exatamente. E uma entrevista se caracteriza por como? Quais são as características que nós devemos observar numa entrevista para ver a sua credibilidade? Na verdade, o que realmente está ali, se organizada em turnos de fala, ser desenvolvida através da oralidade, ter o resultado da entrevista registrado em textos escritos ou em arquivo de áudio e vídeo. Então, isso aí são algumas características que nós podemos observar numa entrevista. Qual foi o profissional que fez? Qual é a credibilidade desse profissional que fez a entrevista, que escreveu, né? Como ele transcreveu a sua entrevista também, porque você tem que pegar a essência. Às vezes, numa entrevista, não dá para você colocar tudo, certo? Mas você pode, quando ela é de um texto, né? Você Exato. pode tirar, mas não mudar a essência da informação. Exato. E aí, vamos dizer assim, na atualidade, né, e com o advento das redes sociais, das diversas mídias, a forma do áudio e do vídeo tem ganhado protagonismo também desse registro do áudio na sua forma integral ou de um vídeo, né? A entrevista acontece ali, a dinâmica entre o entrevistado e o entrevistador, e esse vídeo ganha aí o mundo por meio das redes sociais, das diferentes mídias. Exatamente. Certo? Mas, embora a gente observe ali que é uma conversa entre duas pessoas, não nos enganemos. O entrevistado não vai encontrar o seu entrevistador, aliás, o entrevistador, perdão, não vai encontrar o seu entrevistado sem se preparar antes. Exatamente. Ele se prepara, ele planeja. Mas antes desse planejamento, ele escolhe o entrevistado. Uhum. Qualquer pessoa é entrevistada, professora? Dependendo do foco da entrevista, né? O que o entrevistador quer, o assunto, o tema que ele quer falar. Ele pode entrevistar qualquer pessoa dentro de que aquela pessoa esteja, né, no ciclo do seu objetivo da sua entrevista. Exatamente. Então, olhem só, como escolher o entrevistado? Ora, tem que ser alguém que realizou alguma atividade de grande repercussão, né? Normalmente, primeiro ponto, né? Por exemplo, esportistas, artistas, escritores. Mas, pensando, tem que ser alguém que tenha relação com o meu objetivo. Qual é o assunto que eu estou pesquisando? E aí eu vou em busca dessa pessoa. Alguém que é responsável por uma atividade de impacto para a vida social. E aí, gente, vai desde os governantes, aos funcionários das empresas públicas, pessoas que têm responsabilidade, e aí indo para a minha comunidade, ali a pessoa que é o líder comunitário, né? Exato. A pessoa que tem ali esse cargo, de certa forma, que tem essa responsabilidade ali naquele contexto social. A gente pode buscar essas pessoas para entrevistar. E também pessoas envolvidas. Quando é um fato específico, vou lá, quem estava envolvido no fato que eu posso entrevistar? Exatamente. Ou então, quem pode me falar sobre esse tema tão antigo da minha comunidade? Eu vou lá e seleciono aquela pessoa. Às vezes a notícia corre, né? O boato corre, e aí eu quero realmente saber, eu vou lá na fonte, vou entrevistar, tirar, né, a minha opinião, a minha conclusão daquele fato, se realmente a notícia que está correndo é verdadeira ou não. Ou me aprofundar em um assunto que eu queira e tem aquele profissional que está lá, né? De repente eu quero estudar para ser nutricionista. Eu posso ir atrás de um nutricionista, formular as minhas questões, ir lá e perguntar para ver se realmente é aquilo que eu acho que o nutricionista faz. E é isso, gente. Escolhido o entrevistado, como eu falei anteriormente, é preciso planejar. Aquela conversa a qual vocês assistem em um vídeo na rede social não acontece sem planejamento, eu tenho certeza disso. Então vamos ver que elementos podemos levar em consideração para planejar uma entrevista. Nós colocamos aí em oral, justamente porque em geral, hoje em dia, né, cada vez mais ela vai aparecer na forma da oralidade, mas lembrem-se, ela pode ser registrada na forma da escrita posteriormente. Então,
entrevistado selecionado. Primeira coisa, né? Entrevistado selecionado, aí você vai e insere o nome desse entrevistado aí no teu planejamento, né? Exatamente. Próximo ponto, o motivo da escolha desse entrevistado. Então, você vai indicar a razão da escolha desse entrevistado. E aí, isso vai casar muito com aquilo que a professora Lúcia nos falou anteriormente, que é o quê? O objetivo da entrevista. Definir a finalidade da conversa. O que você quer realmente saber? Exato. Qual é o objetivo? Então, você traça esse objetivo, você escolhe o seu entrevistado de acordo com esse objetivo e tudo isso tem que estar em harmonia. Exatamente. Porque senão a entrevista vai ficar estranha, né? Exatamente. E aí, você vai pensar também no contexto. Isso. Como assim, professora? A situação em que a entrevista irá ocorrer, o lugar, o tratamento a ser dispensado, né? Então, é aí que você vai ver dentro de todo esse contexto. Onde é que eu quero entrevistar? Qual é o lugar? A disponibilidade também do entrevistado em ir, né? Estar, certo? Se é uma pessoa de mais proximidade, eu posso ter um pouquinho mais de intimidade ou não. É alguém assim, num cargo acima, superior, mais distante, então... Eu tenho que me preparar ali também com a minha linguagem na hora de lidar com o meu entrevistado. Exatamente. E aí, indo adiante, porque temos mais elementos, gente. Olha só, são muitos elementos a levar em consideração. Pensar, se eu vou publicar, em que local que eu vou publicar essa minha entrevista? Em que ambientes? Vai ser disponibilizado apenas na forma virtual, em vídeo ou um áudio, ou de repente eu vou escrever, vou registrar por escrito e aí eu vou publicar no jornal da minha cidade. Isso eu preciso pensar, porque a depender da mídia onde essa minha entrevista vai circular, eu também posso pensar quais são as pessoas que costumam ler ou que costumam assistir a este canal no qual eu vou colocar minha entrevista. E aí você vai adequando a sua linguagem e a sua abordagem a esses elementos. Mas tem algo muito importante que é chamativo para o público. Com certeza. Né? Então, o título, né? Pensar num título criativo para o registro da entrevista. Isso é muito importante. Tem pessoas, Lúcia, às vezes, vê um título, aí eu estou interessada, isso me interessa. Aí eu vou lá e vou ler. Então, o título ele chama, né? Ele convida ao leitor. Eu também sou assim, a curiosidade chega e fica assim, opa, o que tem nesse texto? Eu quero saber. Então, acabo clicando, acabo abrindo ali o meu livro, a minha revista, e vou saber o que se trata. Exatamente. E aí, gente, é comum que uma entrevista tenha um texto introdutório, seja ela escrita ou aqui apenas na oralidade, tem ali um texto que vai introduzir aquele entrevistado. Ora, sobre quem que nós estamos entrevistando, o que ele fez, né, de relevante, ou por que essa pessoa é relevante, Exato. né? Por que ela foi selecionada? Esse texto vai ajudar a apresentar esse entrevistado. Mas nada acontece aleatório, já que nós temos um roteiro, nós temos também que fazer um roteiro de perguntas, o que eu quero realmente saber, para não ficar uma coisa lá, né, fazendo tudo em cima da hora, não. Então, eu já tenho um roteiro de perguntas, o que eu vou... E, às vezes, essas perguntas pode também ser passada para o entrevistado também, para ele já ir se preparando, né? Exato. E, às vezes, ali pode surgir uma pergunta que não foi planejada Exato. previamente, mas você tem que planejar. O planejamento serve para isso. De novo, um entrevistado não encontra o seu entrevistador ali, os dois juntos, à toa. Houve um planejamento antes, tá, gente? Exatamente. E aí, quanto melhor planejado, mais à vontade os dois ficam. Exatamente. Porque a conversa já está ali estruturada. Isso. E nós tivemos um exemplo, né? Vamos fazer um Exato. exemplo, né? Para demonstrar para vocês aí sobre esse planejamento de uma entrevista. Então, como foi que nós planejamos? Olhem só que interessante. Mostramos o que tem que levar em consideração, agora o planejamento feito. E aí nós selecionamos uma entrevistada, que é chamada Lúcia Regina dos Santos Paz de Araújo. Um nome longo, mas que está à altura da minha entrevistada aqui. Sabem quem é? Vamos aqui, voltando aqui para nós aqui no estúdio, rapidamente. A minha colega, isso mesmo, ela será a nossa entrevistada.
né? E qual foi o motivo da escolha, professora Lúcia? Poxa, a realização de pesquisa sobre a compreensão que culminou em uma tese de doutorado. Então, é isso que nós vamos saber, que nós queremos saber sobre a tese de doutorado da professora Lúcia. Então, essa aí é a nossa razão da escolha. E aí, temos que colocar o nosso objetivo, né? Que eu já meio que dei um spoiler aqui na minha fala, mas é isso, é conhecer sobre o processo de desenvolvimento da pesquisa realizada pela nossa colega professora Lúcia. E qual que vai ser o contexto, professora, dessa entrevista? Nosso contexto não poderia ser outro lugar que não fosse o estúdio do CMEA, Ambiente de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia. Nós estamos aqui, né, e vamos fazer a nossa entrevista aqui justamente na nossa sala de aula. Junto com vocês. Aguardem, porque precisamos terminar aqui de passar o nosso planejamento, né? Exatamente. Eu não vou entrevistar a professora Lúcia sem planejar antes, certo? Então, qual vai ser a linguagem utilizada? Ora, já que esta é a nossa sala de aula, o nosso ambiente aqui é um ambiente educacional. Portanto, nós precisamos aí cuidar com uma formalidade na linguagem, né? Devemos aí, por mais que tenhamos uma proximidade por trabalharmos juntas, nós precisamos ali ter uma formalidade e buscar essa forma de tratamento, até por conta da temática que nós vamos abordar. Isso porque nós vamos mostrar, falar algo acadêmico, algo que está dentro de uma sala de aula. Nós vamos estar aqui na sala de aula fazendo essa entrevista, certo? Então é algo formal. Tá bom? E aí, qual vai ser o local de publicação? Bom, nós poderíamos levar essa entrevista para vários locais, mas inicialmente é justamente a aula número 8, que é esta que estamos desenvolvendo aqui, do nosso itinerário formativo de aprofundamento de letramento literário e de relações humanas para a EJA, 10ª etapa. Então, percebam. E a professora Joyce, né, entrevistador, né, criou um título. Porque tem que ter um título e esse título tem que ser o quê? Chamativo. E qual foi o título? Uma professora pesquisadora apaixonada pela arte da leitura. Percebam que esse arte não foi à toa, está com letra maiúscula aí, porque estamos fazendo uma referência ao fato de que a nossa professora é professora de arte e que desenvolveu estudos na área da educação. Exatamente. E aí tem o quê, professora Joyce? Texto introdutório. Para introduzirmos, né, apresentarmos quem é a nossa entrevistada, criamos o seguinte texto introdutório. Lúcia Santos é professora de arte da SEDUC Amazonas e atua no CMEA, Centro de Mídia de Educação do Amazonas, desenvolvendo ensino mediado por tecnologia. Há alguns anos, desenvolveu pesquisa com estudantes desse sistema de ensino no município de Barreirinha, com foco na compreensão leitora. Nesta conversa, ela compartilha passagens de sua experiência como professora de arte e pesquisadora interessada na competência leitura. Então, alguns pequenos parágrafos para sabermos sobre quem iremos entrevistar. Exatamente. E qual foi o roteiro de perguntas? Rapidamente, olhem só. As perguntas que foram passadas para a professora Lúcia, também já ir se preparando, embora nós começássemos a falar, né, eu acho que vai dar, vamos falar bastante. Então, o roteiro de pergunta é o seguinte: você é professora de arte, você pode compartilhar alguns pontos significativos na sua trajetória profissional? Aí, daqui a pouco, nós vamos começar a entrevista, apenas o roteiro, né? Para vocês saberem o que foi que a gente planejou, mas daqui a pouco é que vai acontecer. Exatamente. Aí, as perguntas também, né? Como surgiu o interesse pela temática com a qual você desenvolveu a sua pesquisa? Aguardem. Daqui a pouco... Vocês vão saber... Coisas sobre a professora Lúcia interessantes, hein? Aguardem aí. E a terceira, dentre as descobertas do seu estudo, você pode citar alguns dos resultados mais significativos? Será que houve? Eu acho que sim, mas olhem só. Percebam que foram poucas perguntas, porque nós vamos desenvolver agora a entrevista com vocês. Exatamente. E aí, para não nos alongarmos muito, fizemos poucas perguntas para este momento. Porém... quando vocês forem fazer as entrevistas de vocês, aí vocês adequem também a este tempo, certo? Isso também é algo a levar em consideração no planejamento. Agora nós vamos, né, começar a nossa entrevista, vamos seguir para um outro ambiente, rapidinho, e vamos começar, não é isso, professor Joyce? Vamos lá. Então, alunos da EJA, agora nós vamos vivenciar a entrevista na prática. Estamos aqui com a professora Lúcia, professora de arte, e aí vai a nossa primeira pergunta. Professora, você pode citar os pontos assim mais marcantes da sua trajetória como professora, sua trajetória profissional? Bem, posso
pontuar, né, a escolha de fazer educação artística. Como eu falei, aqui no Amazonas, há muito tempo atrás, os liceus, os conservatórios, só poderiam participar pessoas que tinham uma condição financeira boa. Mas eu decidi fazer justamente a licenciatura que eu ia estudar, falar sobre arte. E isso teve um impacto muito nas pessoas que falavam, vai fazer arte. Então, o que eu posso falar para vocês é que acreditem no que vocês querem, o objetivo de vocês, porque vocês vão fazer com toda a qualidade. Eu posso colocar assim, N prêmios que já ganhei nacionais, internacionais, utilizando a arte, falando sobre arte. Fui aos Estados Unidos 2 vezes, recebi prêmios da mão do Bill Gates. Então, isso aí é um feito quando você faz com amor e faz com vontade. Certo. E agora falando sobre a sua pesquisa de doutorado, como surgiu o interesse pela temática com a qual você trabalhou e realizou a sua pesquisa? Bem, ela é uma continuidade da minha dissertação de mestrado, que falou sobre as dificuldades que o aluno do ensino presencial, mediado com tecnologia, tem e como isso vai impactar na sua aprendizagem. Transporte, internet, acesso a escolas e etc. foram pontuadas e mostradas. Eu fiz lá em Manacapuru, no município de Manacapuru, na comunidade de São Francisco. Para a tese, eu queria também dar essa continuidade, que eu fui orientada a fazer, dessa continuidade, e eu fiz uma pesquisa com os professores e 99,9% respondeu que a compreensão leitora era a maior dificuldade dos nossos alunos. Quer dizer, os alunos não conseguiam extrair o que o professor queria em um comando de uma atividade, de um texto. Então, essa era a grande dificuldade de aprendizagem. E eu fui por esse lado. Certo. E dentre as descobertas do seu estudo, você pode citar algum dos resultados mais significativos na sua avaliação? Com certeza. Eu fiz a minha pesquisa no município de Barreirinha, na comunidade Brasília do Estácio, onde nós fizemos um acordo entre os professores e o coordenador, o professor Emerson, que me apoiou muito, que o professor da primeira série iria acompanhar a primeira, segunda e terceira série, e não iria mudar, ele iria acompanhar esse aluno até a terceira série, que seria justamente o final da minha tese, do meu estudo. E foi trabalhado oficinas, como ler um texto, como extrair, fazer perguntas daquele texto, e isso, levou durante 3 anos, que é algo bem, são passos, então tive que ir várias vezes na comunidade. E o grande resultado não estou lembrando muito bem, mas eu acho que eram 18 alunos na sala, 14 passaram na universidade pública. Certamente, uma grande descoberta para o estudo que você desenvolveu. Exatamente, professora. Então a leitura, a compreensão leitora faz o grande diferencial na vida dos nossos alunos. Certo, então professora, muito obrigada por nos permitir vivenciar a entrevista na prática. Vamos continuar com esta aula na cartela. E aí, gente, desta entrevista que vocês acabaram de observar, falamos sobre fatos efetivamente acontecidos. Exatamente. Professora Lúcia, a sua entrevista, o fato de ser professora de arte. Agora a gente vai abordar rapidamente o segundo tema da nossa aula, que é a crônica. Observem que nós vamos ler um exemplo de crônica para vocês. Já vamos começar no exemplo. E observem que muitos dos elementos que vão aparecer nesse texto se parecem com os fatos que nós acabamos de conhecer com a professora Lúcia. Então, é um texto, é uma narração, é uma história que se inspira em um fato da realidade. Porém, vocês vão observar alguns nomes diferentes, algumas coisas que são diferentes, porque essa é uma característica da crônica. Vamos então fazer a leitura e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a sua caracterização. O giz e o riso, uma crônica amazônica. A brisa que subia do rio Paraná do Ramos, em Barreirinha, não trazia só o cheiro de mato e água, trazia também uma urgência silenciosa. A professora Alexia sabia disso. Não era apenas professora de arte, era uma arqueóloga da alma, cavando cores e formas onde a vida parecia cinzenta. Mas, ultimamente, sua tela havia mudado.
Alexia estava debruçada sobre pilhas de papéis, não com esboços de tela, mas com respostas curtas e hesitantes de seus alunos. Havia trocado o cavalete pelo formulário, o pincel pela caneta vermelha e a cor pelo texto. Sua nova obra-prima era uma pesquisa sobre compreensão leitora. Parecia um desvio, uma traição à beleza da perspectiva e da argila, mas ela via a conexão. Como se pinta o mundo se não se consegue ler a luz que o banha? Como se esculpe a esperança se as palavras que a descrevem são blocos de gelo na cabeça? Observava as crianças na rede municipal. Nos cadernos de desenho havia brotos de uma criatividade exuberante, traços que gritavam a força da floresta e o mistério do folclore local. Mas quando o texto entrava, o brilho nos olhos diminuía, como uma lamparina sob o vento. O papel, que deveria ser um portal para os mundos, virava uma parede. A pesquisa de Alexia, simples em sua proposta, era um ato de amor e de rebeldia. Ela queria provar que a arte não era um luxo, mas uma chave, que a capacidade de decifrar o traço do lápis estava intrinsecamente ligada à capacidade de decifrar a linha do romance. O que ela procurava nas respostas de seus alunos não era apenas a interpretação correta, mas a voz que faltava. A voz que o giz de cera libertava, mas que a sintaxe por vezes prendia. Uma tarde, ao corrigir uma prova, leu uma resposta que a fez parar. O texto era sobre a cheia do rio e a força da natureza. Um aluno havia escrito: "O rio inunda, mas ele está apenas pintando o campo com mais azul." Alexia sorriu. Aquele garoto havia lido o texto e, mais importante, havia lido a vida. Ele havia transmutado a informação bruta em poesia, a técnica em sensibilidade. Ela guardou o formulário com carinho. A pesquisa continuaria, complexa e árdua, mas ela tinha a prova. A compreensão leitora não era uma matéria de gramática. Era uma forma de ver o mundo, um olhar artístico sobre as palavras. E em Barreirinha, à beira do rio, ela estava ensinando seus alunos a pintar com as letras e a ler com os olhos da alma. Perceberam muitos elementos que se assemelham com a história que a gente trouxe aqui por meio da entrevista? Só que esse texto é uma narrativa, é uma crônica, que inclusive emocionou a professora Lúcia enquanto eu fazia a leitura aqui. Gente, então, por conta do nosso tempo, eu vou avançar rapidamente para o nosso conceito sobre o gênero textual crônica. A crônica tem como matéria-prima a realidade. A realidade que a gente trouxe aqui, por meio da entrevista, foi a realidade da professora Lúcia e da sua pesquisa. E também qualquer acontecimento do cotidiano, que seja importante ou corriqueiro, pode ser motivo para uma crônica, ou seja, espelhar-se na realidade. Só que aí o cronista se espelha na realidade e faz o quê? O cronista se inspira em tudo o que acontece ao seu redor e apresenta os fatos de acordo com a interpretação que faz deles. Que foi exatamente o que o texto acabou de fazer aqui com a gente, né? Exato. E aí nós temos o quê? Alguns tipos, né, de crônica. Exatamente. Quais são esses tipos? A narrativa baseia-se na contação de uma história. Descritiva baseia-se na descrição do objetivo, um lugar, uma pessoa e etc. A jornalística parte de um fato efetivamente ocorrido para tecer a reflexão, que nós falamos aqui. Humorística baseia-se na estratégia de construção do humor textual para construir o ponto da reflexão. Então, essa crônica que a gente acabou de ler aí sobre o giz e o rio, ora, vocês viram que estávamos ali contando a história, mas baseada em fatos efetivamente acontecidos. Exatamente. Os fatos que a professora Lúcia trouxe para nós, né? Exatamente. E fica muito... algo tão sensível quando você se identifica, né? Que você diz, gente, como é lindo uma crônica, né? Exato. Como é que ela fala com essa poesia? E é essa a questão, é inspirar-se na realidade com uma linguagem literária, poética, artística. E a professora, mas a professora não chamava a Alexia, era a Lúcia.
Lembra que é inspirar-se na realidade? Exatamente. Então, no caso aqui, usamos a realidade que a professora Lúcia trouxe para nós. Mas existem crônicas sobre tantos fatos corriqueiros, Exato. sobre sair para trabalhar, sobre ir à escola. E esses fatos que acontecem cotidianamente servem como inspiração. A crônica ela não tem o compromisso de narrar o fato tal qual ele aconteceu. Mas algo poético, né? Exato. O fato acontecido é a inspiração. Ela vai trazer aí reflexões sobre a realidade. Lembrem-se disso. Crônica é reflexão. Ok? Então vamos encerrando essa aula por aqui, professora? Vamos lá. Vamos lá.